Imagine um mundo onde até os animais têm um lugar para chamar de seu, um refúgio seguro para descansar e se esconder. As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos. Mas o Senhor Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele estava sempre em movimento, sempre focado em sua missão. E a passagem bíblica do Evangelho de Lucas 9,58 nos diz: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso nos mostra que até os animais que vivem na terra e voam no céu têm onde descansar, mesmo que precisem estar atentos para sua sobrevivência. Mas o Senhor Jesus, com sua missão, não tinha um minuto de descanso. Pelo contrário, tinha que estar totalmente e a todo tempo focado em seu propósito. Neste vídeo, o apresentador Leonardo, com a direção do Espírito Santo, faz uma conjectura interessante sobre a passagem bíblica, classificando os perfis comportamentais das raposas e aves de rapina. As raposas são os narcisistas que usam a persuasão de forma manipuladora com âmbito religioso, utilizando a fé e a espiritualidade para fins obscuros e manipulação. Já as aves de rapina são os egocêntricos, que também usam a persuasão de forma manipuladora, mas com âmbito de influência social econômica e de status de ostentação, buscando dominar e propagar o engano. Esses perfis de pessoas existiam na época do Senhor Jesus e existem até hoje, e sempre irão existir até o dia do juízo final. Mas a boa notícia é que Jesus venceu essas raposas e aves de rapina e cumpriu sua árdua missão. E Ele nos proporciona a mesma vitória. Basta que perseveremos e nunca desistamos de fazer a vontade de Deus. Então, não importa o que venha em seu caminho, não desista. Continue firme, continue focado em seu propósito. E lembre-se de que Jesus está sempre conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Juntos podemos vencer qualquer obstáculo e alcançar a vitória. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, convido a você a se inscrever no canal e ser muito bem-vindo. Vamos trazer hoje uma mensagem motivacional, uma reflexão bíblica. Então, aconselho você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 58, que diz assim: e disse-lhes Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As palavras do Senhor Jesus foram bem claras, né? Ele disse que as aves e as raposas, elas têm onde repousar, onde descansar, onde se abrigar, né? Elas têm um certo, podemos dizer assim, descanso, segurança. E quando ele diz Filho do Homem, ele se refere a ele mesmo. Ele diz que as raposas têm seus covis, as aves do céu, seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. E o que vem a ser isso? O Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo, né? O próprio Senhor Jesus. E ele diz que ele não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tem onde se abrigar, onde ele possa se sentir seguro, né? Onde ele possa ter um descanso. O Senhor Jesus, ele não tinha com quem contar, ele não tinha com quem poder confiar e assim ter uma segurança. Ele não tinha descanso em momento algum. A todo tempo o Senhor Jesus estava vigilante e atento, porque a todo tempo, tudo era hostil a ele. Ele não podia confiar, não podia contar com ninguém. E as pessoas pelas quais, aparentemente, ele poderia confiar, elas o traíram e o negaram e o crucificaram. Meu querido,
Durante essa minha trajetória na presença de Deus, eu me deparei em duas diferentes situações. Podemos concluir em outra passagem bíblica. A Bíblia diz que Deus nos envia, que o Senhor Jesus foi como ovelha ao matadouro. O apóstolo Paulo enfatizava isso, que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todo dia, tudo. Tudo nesse mundo é muito hostil, são várias as ameaças, são várias as situações de hostilidade contra nós, contra aquele que se propõe a servir à vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele menciona as raposas. Na igreja, meu querido, dentro da igreja, foram duas situações que eu vivi. Uma dentro da igreja, na presença de Deus, e outra fora da igreja, longe da presença de Deus. Quando eu estava na presença de Deus, nessa situação ministerial, quando eu era pastor, eu me deparei com raposas o tempo todo. E raposas encontra, e você sempre vai encontrar raposas e aves do céu, que podemos dizer que são as aves de rapina. Só que quando você está dentro da igreja, na presença de Deus, você se depara com as raposas. Por você estar no meio do rebanho, você é uma ovelha levada ao matadouro, sim, mas sobre a supervisão, sobre os cuidados do pastor. Então você pode estar ali no meio do rebanho, possa estar sujeito às raposas, as ameaças que vêm das raposas. Mas pelo fato de você estar no mesmo plano, as raposas elas estão ali no mesmo plano que você. Então você consegue avistar de longe, muitas das vezes, a ameaça que a raposa oferece a você. Sem contar com o pastor, você ainda tem o cuidado do pastor, que irá te conduzir à proteção, que irá te conduzir, que irá abrir os seus olhos para que você tenha visão do perigo iminente que você esteja ali correndo. Na igreja você vai se deparar com as raposas. As raposas, como a Bíblia diz, elas representam o joio. Existe o joio e o trigo. O trigo é aquele que serve a Deus verdadeiramente, e o joio é aquele que não serve a Deus verdadeiramente. Ele está ali com interesses pessoais, ele está ali, mas com objetivos obscuros. Eles são as raposas que enganam, que usam a palavra como uma forma de instrumento de manobra, de manipulação. Usam a palavra como uma ferramenta de persuasão, mas no intuito não de inspirar, mas de manipular as pessoas. Essas são as raposas. Então, na igreja você vai se deparar com as raposas até a volta de Cristo. Você haverá sempre as raposas. Só que se você se mantém firme na presença de Deus, se você se mantém firme no propósito que você tem de servir à vontade de Deus, você pode ter certeza que, apesar de várias ameaças e hostilidades, Deus vai te conduzir a triunfar sobre elas. Deus irá te livrar de cada uma delas. Deus é contigo e você irá triunfar sobre essa raposa, sobre essas raposas, sobre essas ameaças. Então na igreja você consegue ter ali a visão, porque a raposa ela está no mesmo plano que você. E o pastor, seu pastor, o nosso pastor, que é o Senhor Jesus, ele não irá deixar nada nos faltar, principalmente a nossa segurança, a segurança da nossa salvação. Porque ainda que você sofra até danos físicos, mas danos espirituais, que é perder a salvação, você pode ter certeza que isso não irá ocorrer, uma vez que você se mantém firme no propósito em servir a Deus. Deus irá cuidar de você, irá livrar você. Porém, quando você sai da igreja, aí você se depara com outro perigo, porque muitas pessoas elas alegam sempre a mesma justificativa. Foi o meu caso também, quando eu me afastei da presença de Deus. As raposas são aquelas pessoas maliciosas dentro da igreja, que às vezes ocupam até cargos dentro da igreja, mas são um joio. Ali propagam escândalos, manipulações, tudo aquilo que
entre em contraste com o que é dito na palavra de Deus, mas estão ali. Muitas das vezes você vê até uma certa prosperidade da parte dessas pessoas. Você vê até aparente evolução da parte dessas pessoas. A Bíblia também nos alerta para que não venhamos invejar a prosperidade do perverso, porque as raposas são perversas. O meio ao trigo, ele é perverso. E essas raposas que se passam por servos de Deus, mas são servos do diabo, elas, muitas das vezes, por terem uma posição dentro da igreja, elas acabam escandalizando outras pessoas, trazendo assim decepção, frustração. E essas pessoas, os danos que isso causa na vida dessas pessoas é levar essas pessoas ao desânimo, à apostasia, e assim se afastarem da presença de Deus. Foi o meu caso, é o caso de muitas pessoas. Eu me afastei da presença de Deus. E aí, meu querido, se na igreja há raposas, fora da igreja há rapinas. As aves de rapinas, as aves do céu, que o Senhor Jesus ele diz aqui, são as aves de rapinas. E as aves de rapinas são várias, né? Umas se alimentam da carne apodrecida, né? Outras se alimentam da caça, eles caçam, e as aves, elas não estão no mesmo plano que o nosso. Então as ameaças que elas podem proporcionar são muitas das vezes imprevisíveis. Elas podem vir, sempre vêm do alto, né? Elas vêm de frente, elas vêm de lado, mas elas sempre vêm do alto de uma forma inesperada, porque elas estão acima do nosso campo de visão. Você acha perigoso dentro da igreja por causa das raposas? Muito mais perigoso é estar fora da igreja, no mundo, com as aves de rapinas. As ameaças são muitas, variadas, vêm de todos os lados, porque estão além do nosso campo de visão. E não temos o pastor, não estamos no meio do rebanho, estamos longe do rebanho. Então não há o pastor para nos pastorear, nos guardar, para cuidar de cada um de nós, porque estamos longe do rebanho. Então as ameaças são maiores por serem imprevisíveis. Dentro da igreja, as raposas; fora da igreja, as aves de rapina. Não vale a pena, meu querido. Não vale a pena. Eu digo para você o seguinte, que as raposas, elas se garantem, né? Elas têm algo que venha proporcionar a elas uma segurança, uma garantia, né? Que elas não irão sofrer danos. Então elas têm onde repousar, onde se abrigar, onde se sentir seguras. As aves de rapinas também. As aves de rapinas também têm o seu lugar onde se sentem seguras, onde se sentem abrigadas. Elas contam, tanto uma como a outra, elas contam com os seus próprios recursos materiais, muitas das vezes, com os seus status, com o seu dinheiro. Mas Cristo, o Senhor Jesus, naquele momento, ele não contava com mais ninguém. Ele contava apenas com Deus. Ele triunfou entre raposas e rapinas. E Ele quer com que eu e você possamos alcançar o mesmo. Venhamos a triunfar entre raposas e rapinas. Ainda que você não tenha sossego, ainda que você não tenha descanso, ainda que a luta esteja muito grande, maior do que suas forças, mas se mantenha firme. Se mantenha firme. Porque Deus irá fazer com que você triunfe, venha triunfar em meio a raposas e a rapinas. Eles confiam em si mesmos, eles confiam nas raposas, elas confiam na sua persuasão, na sua manipulação, né? nas suas próprias condições e capacidades. As rapinas, elas confiam nos seus status por estarem no nível superior, né? Aparentemente,
confiam nos seus recursos, que são muitas das vezes superiores, mas o Filho do Homem, ele contava com aquele que está acima de todas as coisas. Ele contava apenas com Deus, com as promessas de Deus. Faça o mesmo, conte com as promessas de Deus. Quem prometeu é fiel em cumprir. O que prometeu a você, levar a mim, levar todos nós a triunfarmos, foi Deus. E o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Basta nós nos mantermos firmes até o fim. A exemplo disso, o próprio Senhor Jesus, ele se manteve firme e ele foi atentado de todas as formas, ele foi hostilizado de todas as formas. Raposas diziam para ele: se és filho do homem, então salva-te mesmo, né? Você não é filho de Deus? Então, cadê, né? As raposas e as rapinas desdenhavam dele, mas ele se manteve firme e triunfou. E convida você a fazer o mesmo, a triunfar. Nosso e-book, ele traz mensagens motivacionais e experiências por mim vividas dentro e fora da presença de Deus, que eu tenho certeza que de alguma forma irá edificar a sua vida. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você tenha acesso, tá bom? E uma vez você adquirindo esse livro, com certeza, além de abençoar a sua vida, você também estará abençoando a minha vida, ao canal, né? Para que assim venhamos manter esse canal, né? E assim com ele levarmos muitas pessoas a conhecerem o Senhor Jesus, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição. Agradeço a todos vocês por manterem aqui até o final com a gente nesse vídeo. Um abraço, que Deus te abençoe e até uma próxima.